Bom, agora vamos então ver o que são frações mistas. E basicamente isso acontece quando tem aquele número na frente, né? E aí então o que você precisa saber é o que esse número representa. E é a quantidade de inteiros. O que são inteiros? Inteiros é quando você divide algo em pedaços e pega tudo. Então, eu dividi em 4 pedaços. E eu vou pegar os 4 pedaços. Eu peguei o meu produto inteiro. Eu não peguei ele repartido. Então, inteiro é diferente, né? Opa! É diferente de repartido. Então, o que é algo inteiro? Algo inteiro é quando eu pego tudo de tudo. Então, quantos eu tinha? Dividido, 4. Quantos eu peguei? Os 4. Outro tipo de inteiro seria dividir em 5 partes e pegar as 5. Ou dividir em 6 partes e pegar as 6. Tudo isso eu estou pegando o meu produto inteiro, que seria, no caso, por exemplo, aqui a pizza. Então, se está falando aqui que eu tenho 4 inteiros, eu tenho que saber que tipo de inteiro, quantas divisões eu estou fazendo. Ah, são inteiros quando eu divido em 5 pedaços. Então, quais são esses 4 inteiros que eu tenho? Esses 4 inteiros são, vou colocar aqui, 5/5, um inteiro. Dividi em 5 partes e peguei as 5. Lembrando que eu sei que é em 5 partes porque tá me falando ali embaixo. Outro inteiro e outro inteiro. Eu tenho 4 inteiros. 4 inteiros de base 5. 4 inteiros de base 5. Aqui é um inteiro, só que a base é 4. Enfim. Então, tá falando que eu tenho 4 inteiros, mas o que mais que eu tenho? Eu também tenho 3/5. 3/5. Então, o que sobra é o resto do que eu tenho, o resto. Então, eu tenho 4 inteiros e 3/5. Então, nesse caso, eu percebo que se eu for somar tudo, se eu fosse somar tudo, né? Esse, ia dar que eu tenho 23/5. Então, eu falar 23/5 é a mesma coisa que falar 4 inteiros e 3/5? Sim. E como que eu poderia chegar nisso intuitivamente? Eu poderia perceber que 4 inteiros, na verdade, não é só escrever 4 vezes. Eu posso escrever assim: 4 vezes o inteiro. Pronto, 4 vezes o inteiro. Então, 4 vezes o inteiro, 4 vezes o inteiro. E então, depois eu tenho mais uma vez só o separado. E quanto que é 4 vezes 5/5? 4 vezes 5/5 é que nem se fosse 4/1 vezes 5/5. Então, eu tenho que fazer em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Por exemplo, se fosse 7 vezes 8/3, eu não faço 7 vezes 8 e 7 vezes 3. Eu só faço 7 vezes 8. E isso fica 56/3. Então, nesse caso aqui, vai ficar 20 dividido por 5, mais 3 dividido por 5. Então, o que eu... E no final vai ficar 23 dividido por 5. Então, o que se manteve sempre igual? O que se manteve sempre igual, deixa eu até apagar para não confundir.
O que se manteve sempre igual é dividido por 5. Então, vamos realizar essa conta sem escrever tudo isso. Vamos realizar essa conta de um jeito muito mais simples. 4, 3 quintos. 4 inteiros. Então, eu sei que a resposta final vai ser como? Barra 5. A resposta final eu quero dizer essa aqui, sem ser em número misto. Barra 5, né? E o que vai estar em cima dela? Bom, em cima, primeiro, eu tenho que fazer 4 vezes 5, e depois eu tenho que vai dar 20, e depois eu tenho que somar 3. Peraí, 4 vezes 5 e soma 3, que são exatamente os números que eu tenho aqui. 4, 5 e 3. Então, eu consigo fazer um esqueminha, que é assim. Multiplica, soma, no sentido horário. Então, 4 vezes 5 mais 3. É isso que está falando aqui. Quer dizer, 5 vezes 4. Mas, enfim, 5 vezes 4 e 4 vezes 5 é a mesma coisa. Então, primeiro você faz 5 vezes 4 e depois você soma 3. E isso vai dar 23. E por que que esse jeito funciona? Porque é o que a gente está fazendo. 4 vezes 5 inteiros, 4 vezes 5, aqui, né? 4 vezes 5. Então, 4 vezes no dígito 5, mais 3 vezes que sobraram. Pronto, isso é a fração mista. Vamos fazer só mais um exemplo para ver se fixou, que vai ser 3, 1, 2. Bom, eu posso fazer do jeito rápido, que é seguindo esse esquema. Primeiro multiplica 2 vezes 3, e depois soma mais 1, dividido por quanto? Pelo número que está aqui embaixo, por 2. Quanto é 2 vezes 3? 6, mais 1, 7. 7 barra 2. Se eu fico bugada e quero fazer do jeito mais demorado, mas também mais seguro, eu posso pensar assim. Bom, são 3 inteiros. 3 inteiros do quê? Deixa eu fazer de verde. 3 inteiros de quando você divide por 2. Então, eu sei que tem 2 barra 2, 2 barra 2 e 2 barra 2 3 vezes. E, além disso, tem o que mais? O resto, 1 barra 2. 1 barra 2. E aí, eu posso somar, né? 2 pedaços com mais 2 pedaços, com mais 2 pedaços, com mais 1 pedaço, 7 pedaços. Lembrando que tudo é quando eu divido por 2. E assim é um jeito mais garantido de acertar, né? Aqui são 3 inteiros. E aqui é o resto. E agora eu queria falar um pouco sobre as regras de divisibilidade. É só você sempre fazer esse esquema, viu? Multiplica e soma, multiplica e soma. Funciona com todos. Eu vou falar um pouco agora das regras de divisibilidade para poder simplificar frações, né? Por exemplo, se eu tiver a fração 25 dividido por 5, eu posso perceber que em cima dá para dividir por 5 e embaixo também. E isso ficaria 5 barra 1. Aqui houve uma simplificação. Simplificou. Mas como eu vou saber por que número dividir? Porque, por exemplo, 25 eu sei. Mas e se aparecer o número 392? Como eu sei se eu vou conseguir dividir por 1, por 2, por 3, sem ficar testando infinitamente? Então, eu vou contar como que faz. Primeiro, então, né, para dividir por 2.
Então, na divisão por 2, basicamente um número vai ser divisível por 2 se ele for par. Se for par. Então, esse todo mundo sabe. Então, por exemplo, 48 é um número par. 48 dividido por 2 é 24. 24 é um número par. Também daria para dividir por 2. Como faz para saber se dá para dividir por 3? Bom, se a soma for divisível por 3. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o número que eu tinha falado, acho 392. Ele é composto dos algarismos 3, 9 e 2. E aí eu tenho que somar todos. 3 mais 9, 12. Mais 2, 14. Aí eu me pergunto, 14 é divisível por 3? Não, não é. Não está na tabuada do 3. Então, 392 não é divisível por 3. Então, você testa somando. Agora, para ver se é divisível por 4. Basicamente, deixa eu colocar aqui. 4. Bom, então já escrevi aqui, é se os últimos 2 dígitos forem divisíveis por 4. Então, por exemplo, o número 712. Quais são os últimos 2 dígitos? 12. Então, esse número é divisível por 4, porque 12 dividido por 4 é 3. Mas, se o número fosse 713 ou 714, já não ia ser divisível por 4, porque os últimos 2 dígitos não são. Agora, se é divisível por 5, acho que também muita gente sabe já, né? É uma coisa que se decora, que é se termina em 5 ou 0. Então, na tabuada do 5, só termina em 5 ou 0. Então, por exemplo, 20 é divisível por 5, 25, porém 24 não. Agora, se é divisível por 6. Basicamente, como 6 é 2 vezes 3, essa é a composição do número 6, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, tem que ser par. Então, tem que ser par. E a soma ser divisível. Divisível por 3. Então, são essas duas categorias aqui, né? Para se for divisível por 6. Aí, se for divisível por 7, é muito complicado, não vale a pena, vale mais a pena você testar mesmo. Você fazendo tananã dividido por 7, e aí você testa. E deixa eu ver. A de 8 também não vale a pena. E agora vamos ver a de 9, que é se a soma dos algarismos, se a soma for divisível por 9. Então, é igual ao de 3. Só que versão 9. Então, esse aqui era se a soma for divisível por 3. Esse aqui é se a soma for divisível por 9. Por exemplo, o número 729. 7 mais 2 mais 9 é igual a 18. Então, é divisível por 9. Se for divisível por 10, é quando termina em 0, né? Porque a tabuada do 10. 10, 20, 30, 40, 50, tananã. Então, se terminar em 0, é divisível por 10. Termina em 0. Para saber se é divisível por 11, você alterna os sinais. Alterna sinais. E vê se é divisível por 11. Então, por exemplo, 1452. Em vez de eu somar 1 mais 4 mais 5 mais 2, eu faço 1 menos 4 mais 5 menos 2. Então, começa com o menos. Esse aqui eu não sei se vale a pena decorar, mas basicamente você faz isso, aí fica 1 menos 4 mais 5 menos 2, que é igual a 0. E 0 é divisível por 11, porque 0 dividido por qualquer coisa é 0, né?
Então, esse número é divisível por 11. Alterna sinais. Começando pelo menos e ver se é divisível por 11. Esse aqui eu não sei se vale tanto a pena, mas o que vale a pena são esses dois últimos, que é por 12 e por 15. Como o 12, o caso do 6, né? 6 era 2 vezes 3. O 12 é 3 vezes 4. E o 15 é 3 vezes 5. Então, para saber se é divisível por 12, você tem que saber se é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. E esse aqui é por 3 e 5. Então, tem que terminar em 0 ou 5. A soma tem que ser divisível por 3. Os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. A soma tem que ser divisível por 3. Então, e essas duas coisas aqui acontecendo juntas em cada item. E é assim que você vê se tem essa divisibilidade. Então, vamos fazer um exercício. Por exemplo, 45 dividido por 15. Eu posso ver assim. Como que eu posso simplificar essa fração? Eu posso perceber que dá para eu dividir em cima e embaixo por 5, porque os dois terminam em 5, mas eu posso perceber outra coisa. Vamos ver se é divisível por 15, porque 15 é 5 vezes 3. Então, tem que ser divisível por 3 também. Então, 5 mais 4, né? 4 mais 5 é 9. 1 mais 5 é 6. Então, 9 é divisível por 3 e 6 também. Então, eu tenho como dividir em cima e embaixo por 3. Eu tenho como dividir, né? Então, se eu tenho como dividir por 3 e eu tenho como dividir por 5, eu tenho como dividir por 15. Então, eu poderia já pular os passos, colocar dividido por 15. E aqui ia ficar 3 e aqui ia ficar 1. E aí você termina. Se o número ele é formado, por exemplo, finge que um número é 2 vezes 3 vezes 5. Que número é esse? 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Significa, então, que um número vai ser divisível por 30 se ele for divisível por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo? Um número par terminado em 5 ou 0, ou seja, um número par terminado em 0, em que a soma seja divisível por 3? Tudo junto? Sim. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Então, espero que isso tenha deixado um pouco mais claro como que faz para fazer as divisões para você não ter que ficar testando sem parar. E é isso.